Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um programa Café com Terapia. Bom dia para você que está me assistindo, bom dia para você que está chegando para poder participar comigo de mais uma programação em nome de Jesus. E olha, hoje eu vou falar sobre dependência emocional. Esse programa vai ser tão forte para você, tão forte, porque ele vem de encontro, tá, a questões que muitas vezes nos aprisionam, né? E olha só que interessante. Dr. Augusto Cury falava uma coisa bastante curiosa, que os cárceres mais fortes que podem prender os homens são seus próprios cárceres mentais, né? E nesse programa Café com Terapia nós vamos ver, debaixo de uma visão bíblica também, sobre essa questão da dependência emocional, quanto ela é prejudicial, quanto ela é perigosa, né, para as nossas vidas. Então, nós vamos hoje trazer para você aí uma palavra que vai realmente te despertar para um novo tempo, sabe? Para um novo momento da tua vida que você vai com certeza aí refletir, vai meditar e o nome do Senhor vai ser engrandecido, exaltado. Muito bem, então eu quero nesse momento só pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Rita, Cássia, que Deus te abençoe, você que está chegando. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus eterno Pai, muito obrigado. Pedimos a tua bênção sobre essas pessoas que vão chegar aqui hoje. Pai, nessa programação estão chegando já, uma Rita entre outros, e que a tua misericórdia e bondade alcance a vida de cada um de nós. Que tu me dê graça e que tu venha falar de forma poderosa ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, Pai. Amém. Olha só que interessante, existe uma citação bíblica que demonstra o perigo da dependência emocional. Olha só, diz assim a palavra de Deus, né? Lá em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se afasta do Senhor, né? De Jeremias 17:5. Mas, pastor, o que é dependência? Né? O que é isso, dependência emocional? Né? Olha só que interessante. A dependência emocional prejudicial, ela sempre ocorre quando nós colocamos a confiança desproporcional, tá, em pessoas ou instituições em detrimento da tua liberdade, da tua autonomia emocional, espiritual, né? E quando eu começo a me tornar dependente demais das pessoas, e olha, vamos entender aqui, dependendo demais de pessoas, dependendo demais do cônjuge, dependendo demais de filhos, dependendo demais dos pais, dependendo demais da família, dependendo demais da igreja, dependendo demais de pastores, dependendo demais de líderes, né? Quando eu me torno, tenho uma dependência excessiva das pessoas, esse apego excessivo, essa coisa muito forte, muito excessiva, tá? Ela leva à perda da própria identidade e da sua autonomia. O que quer dizer isso? Eu acabo me perdendo, eu acabo deixando de existir para que os outros existam em mim. Olha que forte isso. Eu deixo de existir para as pessoas começarem a existirem em mim. Será que não há nada meio estranho aí? Pare e reflita comigo. Quando você deixa de existir para que outras pessoas existam em você, eu só conheço a qual nós precisamos deixar de existir para que ele exista na gente, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Importa que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo falou: olha, eu me tornei como escravo por amor ao evangelho, né? Ou seja, por amor a Cristo, ou seja, ele se submeteu.
Porque a Bíblia fala que importa que ele cresça, né? Tudo bem. Então, essa dependência espiritual de Cristo, ela é saudável, faz a gente entender que ele é soberano. Mas, o que acontece? Entenda, quando nós falamos sobre dependência emocional, nós estamos falando sobre, muitas vezes, que esse apego excessivo às pessoas fazem a gente perder a nossa própria identidade. E aí, você nota o seguinte, quem é você? Olha só, quem é você sem o teu cônjuge? Sem o teu marido? Quem é você sem os teus filhos? Quem é você sem a tua esposa? Quem é você sem os teus animais de estimação? Quem é você sem a tua casa? Quem é você sem esse teu carro? Quem é você sem esse teu emprego? Quem é você sem esse teu sócio? Quem é você sem esse teu patrão? Quem é você sem esse teu pastor? Quem é você sem essa tua igreja? Parou para pensar? Bom dia, Glaucio Barreto. Bom dia a todos que estão chegando. Vocês podem colocar no comentário. Quando eu começo a refletir quem sou eu sem aquilo que me cerca, eu começo a perceber o quanto eu estou apegado ou não excessivamente, tá, àquelas pessoas. Né? Olha só, tem casais que têm 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, tá? Aí os filhos se casam. Quando os filhos se casam, ora, quem casa, cada um vai querer seguir o seu destino. Tá, mas quando os filhos se casam, o que acontece? Parece que o mundo daquela família acabou. Por causa da dependência que aqueles pais tinham dos filhos. Você entende? Então, é muito interessante que essa dependência emocional, tá? Essa dependência emocional, presta atenção, gerada, tá? Essa dependência emocional gerada, tá? Por esse apego, por essa união, essa dependência emocional das pessoas que estão ao teu redor, elas trazem para você um prejuízo gigantesco. Ela traz para você um prejuízo de uma ordem, sabe, muito grande. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender que quanto mais apegado emocionalmente a algo ou a alguém, menos eu consigo viver a minha melhor versão. Você entendeu? Quanto mais apegado, menos eu vivo a minha melhor versão. Nós vamos perceber isso já já, quando nós começamos a meditar e ver o quanto que isso é profundo nas nossas vidas, tá? Então, nós vamos lá. Olha só que interessante, né? Quando nós vemos, tem pessoas que, por exemplo, vivem em função da validação de alguém, tá? Ou aprovação das pessoas. Por que eu submeto? Ora, desculpa, queridos. Por que eu me submeto muitas vezes? Por exemplo, tem pessoas que elas são ótimas para fazer favor para os outros. São ótimas. E ninguém paga para ela. Porque a Bíblia fala assim, ai daquele que se aproveita do trabalho do seu próximo sem dar para ele o devido pagamento. Então, quando eu me aproveito do trabalho de alguém e não pago devidamente para ele, a Bíblia fala, ai daquele. Tá? Porque existe um preço a ser pago. Quando você se aproveita do trabalho de alguém e não dá para ele o devido pagamento. Muito bem. Agora, olha só que interessante. Tem pessoas que elas vivem trabalhando de graça para os outros e elas são exploradas muitas vezes por isso, tendo como único pagamento um elogio. Olha,
Pô, obrigado, parabéns, ficou muito bom. Obrigado, viu? Né? Quantas vezes a vida conjugal, ela é assim? Nós falamos sobre vida conjugal, intimidade conjugal esses dias. E quantas vezes a esposa vive uma vida de dependência emocional do marido, por exemplo, que ela passa uma vida inteira, 30 anos, aí você pergunta para ela, qual foi a última vez que teu marido te levou para passear? Qual foi a última vez que teu marido te levou para comprar uma roupa nova para você? Qual foi a última vez que teu marido levou você, certo, no restaurante? Ou seja, é como se aquela esposa, ela vivesse constantemente, certo, num ciclo de dependência. E nem sempre essa dependência emocional é por causa de um pagamento. Às vezes é por causa de uma presença. Às vezes é um medo de ficar sozinho. Ok? Então, olha só como é que é interessante, como é muito, muito forte essa questão. Tá? Olha só. Vamos lá. Essa questão da dependência emocional é muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum, tá? E ela sempre está presente em vários aspectos da tua vida. Lá no ambiente familiar, em contextos religiosos. Será que tem dependência emocional dentro da igreja? Vamos ver isso aí muitas vezes. Né? Nós vamos ver isso aí já já. E o interessante é que muitas vezes essa dependência emocional ela vem mascarada, tá? Como se fosse um cuidado, como se fosse uma submissão saudável, né? E mais que prejudica a pessoa no seu crescimento, tanto emocional como espiritual. Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos, tá? Os aspectos negativos que essa dependência emocional ela gera nas pessoas. Você se sente dependente emocional de alguém? Fala aí pra mim, escreve aí na descrição. Ou de algo. Você consegue enxergar algo que você não consegue viver sem ele? Ou viver sem aquela coisa, ou sem aquela pessoa? Vamos lá. Olha só, impactos emocionais. Vamos entender primeiro quais são alguns impactos emocionais que a dependência emocional ela pode gerar. Por exemplo, tá? Ela pode gerar uma criação de vínculos, tá? Tóxicos. O que é um vínculo tóxico? É um vínculo que não está trazendo benefício, tá? E esse vínculo tóxico é um vínculo baseado em medo, em insegurança, né? Em dependência de outras pessoas para ser validada. Aí a pergunta que eu faço é, você que está me assistindo, quantas vezes você está mantendo um relacionamento tóxico, vivendo um relacionamento abusivo, vivendo uma relação, certo, de conflitos, de briga, de humilhação, de abandono, de rejeição, certo, de manipulação, de traição, certo? E o que prende essas pessoas a esses relacionamentos? Tá? São as famosas dependências emocionais. Tá? O que prende você? Então perceba, quando você tem uma dependência emocional, tá? E ela vem trazer para você uma perpetuação dentro de um relacionamento tóxico, com medo, com insegurança, é sinal de que você já está perdendo a tua própria identidade para viver a vida em submissão, em sujeição a outra pessoa. Já parou para refletir nisso? Muito bem. Prejuízos físicos que a dependência emocional pode causar, né? Olha só que interessante. O estresse constante. Pessoas que são dependentes emocionais de outras vivem debaixo de um estresse constante.
constante. Constante. Certo? Por quê? Porque e esse estresse constante, ele traz desgaste físico, fadiga. Então olha só que interessante, muitas vezes você está aí reclamando, falando, não sei o que eu tenho, eu vou no médico, faço os exames, né? E não dá nada, né? Mas eu estou sentindo, é um cansaço, é uma debilidade, meu Deus, eu não consigo suportar, é um desânimo todo dia, né? É uma tristeza, é uma angústia. Eu quero dizer que muitas das vezes o que você tem sentido são efeitos psicossomáticos resultantes de uma dependência emocional que tem gerado para você muito estresse. Ok? Minha esposa está aí compartilhando, né? Você também pode estar compartilhando, chamando mais pessoas para estar aí nesse programa Café com Terapia. Muito bem, né? Eu vou até pedir para minha esposa um copinho aqui para poder pegar água. Muito bem, vamos lá. Olha só. Quais são os danos espirituais? Obrigado, Gláucia, por estar compartilhando o vídeo. Que bênção que vai aparecendo pra gente aqui que está compartilhando. Que legal, né? Obrigado, meu amor. Deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Nós tivemos aí 2 dias de offline com o programa Café com Terapia, devido a uma dor de garganta que nós estávamos. E hoje melhoramos, temos que abrir a boca, né? Muito bem. Vamos lá. Então, estresse constante, desgaste físico, fadiga, pode ser efeito do quê? De uma dependência emocional que você está sofrendo, que você está vivendo, ok? Mas, missionária Angelita, você que está assistindo, será que existe danos espirituais quando se tem uma dependência emocional? Muitas pessoas acabam confundindo isso, sabe? Porque elas separam o espiritual do emocional. Isso é terrível. Porque entenda, o teu espírito, certo? O teu espiritual, ele é alimentado por Deus, sim. Só que o teu emocional é o que dirige o teu corpo. Se o teu emocional não estiver bem, como é que você consegue estar bem com Deus? Se a tua relação emocional com teu pai é desastrosa, como é que você vai querer ter uma relação emocional com teu pai celestial boa? Não tem como. Ok? Então, é interessante que quando você tem uma dependência emocional, por que ela vai trazer danos espirituais? Porque ela vai trazer para você uma dificuldade de manter um relacionamento genuíno com Deus, né? E vai trocando a dependência divina por líderes, por figuras humanas. Então eu já começo a não ir mais para a igreja, não por causa da minha relação com Deus, ok? Prova disso são pessoas que muitas vezes têm dificuldade de estar em uma determinada igreja. Por que elas têm dificuldade? Porque elas têm dependências emocionais que estão trazendo danos espirituais a ela. E ela vai fazer o quê? Então ela só está na igreja quando ela é bem tratada, quando ela se sente bem, quando ela sente que as pessoas validam ela, abraçam ela, estão junto dela, né? E é interessante isso, que quanto mais posição financeira, por exemplo, a pessoa tem, muitas vezes elas são mais bajuladas, mas outras elas acabam tendo uma dificuldade muito grande, porque as pessoas falam assim, olha, ela só tá comigo, só tá me dando atenção porque ela sabe que eu sou bem sucedida, senão, ou seja, a própria dependência emocional dela faz com que ela se sinta confusa a respeito dessas situações. E os danos espirituais são muito grandes, por quê? Porque a dificuldade de manter um relacionamento genuíno para com Deus faz ela acabar trocando, tá, essa dependência divina por a dependência de homens, de líderes, figuras humanas, né? Eu pastorei 15 anos no ministério e que eu olhava o pastor como se fosse um pai,
né? E a verdade é que é o seguinte, toda vez que você está numa igreja e que você olha o pastor como um pai, né, é sempre um grande problema. Por quê? Porque o próprio Jesus, olha só, missionária, olha como é que é forte isso, o missionário está aqui do meu lado. O próprio Jesus, certo? Falaram para ele assim, bom mestre. Aí ele falou, por que me chamam de bom? Você não era filho de Deus? Bom é meu Pai Celestial. Por que vocês estão me chamando de bom? Olha só que interessante. Quando eu tenho uma relação com o pastor como se fosse um pai, certo? O que acontece? A minha dependência emocional dele, por ser palpável e visível, sempre será maior do que a minha relação com o meu Pai Celestial, a qual muitas vezes eu não consigo palpavelmente tocá-lo ou vê-lo. É interessante que Jesus fala pra gente se conectar ao Pai Criador através dele. Olha, só vai ao Pai quem vier através de mim. Mas em todos os momentos ele sempre fala isso. Ele sempre fala, olha, meu Pai é bom, como Meu você pai é citou bom. agora. Isso significa que Jesus está ensinando Exatamente. a nós a vivermos uma vida independente emocional dele. Olha, a gente não pode nem ser dependente emocional de Jesus. Não, nós temos que ser dependentes plenos de corpo, alma e espírito. Porque dependência emocional é da alma. Nós temos que ser dependentes de corpo, alma e espírito do Pai. Não é forte isso? Que o pai, vê se você entende, qual é a função? Aí entra na questão do discipulado. Muitas pessoas não fizeram discipulado, tem uma dificuldade muito grande, né? Olha só que interessante. Quando eu falo sobre o pai, qual é a função do Espírito Santo? Isso é discipulado. O Espírito Santo intercede por nós. É o nosso intercessor, convence o homem do pecado e do juízo, ok? E nos leva até Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Mas olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida para quê? Pensa comigo, missionário. Olha o que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Aí as pessoas falam, mas ele é o caminho, ele é a verdade, a vida. Mas olha só, ele é o caminho, a verdade e a vida para quem? Para o Pai. Porque ele fala assim, ó, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus convence, o Espírito Santo convence o homem do pecado e juízo, leva a gente até o caminho, a verdade e a vida, para que a gente possa ter acesso ao Pai. Então, entenda, o Espírito Santo, Jesus, nos dá acesso ao Pai. Se eu não me entender, porque tem pessoas que vai ver que são, como a missionária falou, elas são dependentes emocionais só do Espírito Santo, elas são dependentes emocionais só de Jesus. E na verdade, todos eles trabalham para te levar ao Pai. Não é que você vai ser menos reverente a Jesus, pelo contrário. Não é que você vai ser menos reverente ao Espírito Santo, pelo contrário. A Bíblia fala assim, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, para isso não tem perdão. Então, perceba a importância de cada um, né? Estamos falando de quem? Espírito Santo, então, que não aceita blasfema contra ele. Nós estamos falando de um Jesus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, né? Santo, 3 vezes santo. Então, ou seja, que vai nos levar, vem nos buscar para nos levar ao Pai. Jesus, muitas vezes a gente fala assim, olha, Jesus vem nos buscar para a gente viver com Ele, certo? Peraí, Jesus vem nos buscar para vivermos com o Pai, junto com Ele, né? Então, você percebe o quanto que nós precisamos compreender a função de cada um, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem perder a reverência a cada um, é óbvio, mas entendendo o seguinte, por que eu sou dependente emocional do Espírito Santo, certo? Que tem gente que é dependente emocional só dos dons do Espírito Santo, só do Espírito Santo, só do Espírito Santo, mas lembrando, o Espírito Santo ele tem 2 funções, certo? Convencer o homem do pecado e do juízo,
né? E interceder por nós, ok? E vai nos levar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos oferece salvação, nos oferece cura, né? Enfim, mas para nos levar ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual é o momento, por exemplo? Ó, não, vou fazer assim. Você já ouviu alguém falar assim: ah, mas Deus não me ama? O que é isso? Eu estou dizendo automaticamente que Jesus não me ama, que o Espírito Santo não me ama, Sim. e que eu sou dependente emocional, E certo? das coisas que ele faz. Que ele Porque faz. o dependente emocional, ele age, ele reflete de acordo com o que o outro faz. Então, se Deus não fizer o que eu quero ou o que eu espero, eu vou ficar chateada com ele. Assim como eu ficaria com meu pai biológico, com minha mãe biológica, com os meus irmãos, com os irmãos da igreja, com o pastor, com todo mundo. Eu fico magoadinha. Isso é dependência emocional. Para as pessoas entenderem que uma coisa é entregar a nossa alma na cruz. Eu entrego as minhas dores emocionais ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, coloca pessoas boas no meu caminho para me ajudar a trabalhar essa depressão, essa ansiedade. Entra com cura. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser dependente emocional é nesse sentido. Quer dizer, ah, Deus não fez o que eu queria, pronto, tô magoadinha com ele. Forte, né? Forte, né? Muito bem. Escreva aí se está fazendo sentido para você, escreva aí, que eu não tô vendo aqui, às vezes o Facebook ele para a barra de rolagem, tá bom? Mas escreva aí para mim se porventura está fazendo sentido para você aquilo que nós estamos aqui falando nesse dia, né? Se está caindo fichas aí. Então, olha só que interessante. A dependência emocional, ela também traz impactos destruidores na tua vida financeira. Você quer ver uma coisa que é interessante? Por que a dependência emocional traz impactos destruidores na vida financeira? Né? Olha só que interessante, né? Quando eu começo a olhar, quando eu começo a ver e falar sobre vida financeira, né? Então, olha só que interessante. Eu começo a perceber o seguinte. Olha aqui, ó. Tá? A Rita falando, faz sentido isso. Que legal. Né? Olha só que interessante, queridos. Quando eu falo sobre vida financeira, olha aqui, ó. Tá? Vamos lá entender. Quando eu sou dependente emocional de alguém, ou de algo, tá? Eu tenho decisões impulsivas, decisões descontroladas, tá? Influenciadas por outras pessoas, ou seja, por terceiros, sabe? Gerando dívidas, gerando gastos excessivos. Sabe aquela história do emprestar o cartão de débito, de crédito? Você conhece a história do emprestar o cartão de crédito? Você já viu isso, missionário? Por que uma pessoa empresta o cartão de crédito para uma outra pessoa? Né? Por que a pessoa empresta o cartão de crédito para outra pessoa, para que essa pessoa, ok, ela simplesmente chegue e dê aquele calote nela? Quantas vezes quantas vezes a gente já viu pessoas que tomaram um calote? Por quê? Porque elas são dependentes emocionais de quem? Né? Elas são dependentes emocionais, certo? Das pessoas. E aí, né, o que acontece? Elas simplesmente chegam e ficam nessa dependência emocional das pessoas e elas acabam se prendendo naquilo. Olha só que interessante, quando eu sou dependente emocional de alguém, eu fico preso a uma determinada situação, né? Então você precisa entender que essa dependência emocional que você tem, certo? Ela precisa ter um contexto que você precisa entender que quando eu sou dependente
emocional de alguém, eu fico preso a tomar decisões certas e crescer. Olha só, missionária, se você for dependente emocional de alguém, de um patrão, que chega e te dá ali, todo mês você tem aquele teu salário que você trabalha, mas você é dependente emocional dele, certo? E você ganha um salário mínimo. Eu pergunto para você, você vai conseguir crescer financeiramente? Por que você não cresce? Porque você é dependente emocional dele, você vai ter dó de sair do trabalho, do serviço, não é verdade? Se você ter dó. Quando você chega e você é dependente emocional de alguém, você acaba ficando com dó de poder crescer para aquela pessoa não cresça. Quer ver onde acontece isso, missionária? Olha só, no casamento. Quantas vezes você já viu mulheres que no casamento têm medo de crescer mais do que o marido? Sim, porque na verdade ela está se guiando por uma regra. Porque quem é o provedor? É o marido. Quer dizer, quem é o cabeça? É o marido. Aí ela quer seguir as regras bíblicas de que ele é o cabeça, sendo ele o cabeça, ele é o provedor. Aí ela não quer ganhar mais, e aí ela mesma gera essa situação, ela não quer ganhar mais por respeito ao marido. E aí se o marido não prover, ela mesmo com capacidade de crescer, ela não cresce, e aí ela fica sob essa situação onde os dois sofrem na escassez. Aí eu pergunto. Com respeito. Aí eu pergunto, essa vida emocional, essa vida financeira, que está presa a uma dependência emocional, ela é saudável ou não? Não, né? Ou seja, como é que vai ser a vida financeira do casal? Porque se o casal entende o seguinte, tá? O marido é o provedor, mas qual é a questão das vezes da mulher ganhar mais do que o marido? Nenhuma. Se eles têm são uma só carne, o dinheiro que entra não é pro casal? Sim. Não é para a família? Sim. Se eu tenho uma dependência emocional disso, ninguém cresce, a família sofre, por quê? Por causa do casal. Por causa da questão da dependência emocional. Agora, olha só que interessante. Vamos entender uma outra coisa aqui. Então, quando eu tenho uma dependência emocional, os impactos financeiros são tão grandes que ele me torna incapaz de administrar, certo? De forma autônoma, os meus recursos, eu me torno vulnerável, eu começo a ter uma péssima gestão porque eu estou preso. Eu não consigo fazer algo que vai me fazer crescer porque eu estou preso. Né? Então, quanto a dependência emocional, certo? Ela traz para a gente um processo doloroso. Né? Por exemplo, outro tipo de prejuízo, a dependência emocional de um grupo. Quantas vezes, missionária, você veio para Jesus fazem 15 anos, né? 15 anos. E você, por exemplo, eu também era assim. Nós éramos presos emocionais a um grupo. Sim. Certo? E o que acontece? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez na sua vida quando ele entrou dentro da tua vida? Me fez sair de todos esses grupos. Por quê? Porque eu era dependente deles e ele estava me ensinando a ser dependente plenamente dele. O que acontece? Quantas vezes nós somos dependentes emocionais de um determinado grupo e que esse grupo limita o teu crescimento? Olha o que a Bíblia fala. Vê se você entende. Então você imagina um grupo de amigos. Eu tinha grupo de amigos. Eu vim para Jesus, meus amigos se foram, por quê? Porque Jesus me tirou e me ensinou. Pera um pouquinho, eu vou te ensinar uma primeira lição quando aceita Jesus, é a lição de todos. Primeira lição, eu vou te ensinar a deixar de ser dependente desse povo aqui para começar a ser dependente de mim. Primeiro ponto, certo? Segundo ponto, se você tivesse unida, missionária,
Pega aqui, escuta o que eu vou te dizer. Se você tivesse presa àquele primeiro grupo, ou eu tivesse preso ao primeiro grupo, hoje não certo? Você estaria servindo a Deus? Não, dificilmente. É claro que a gente, né, não pode dizer assim, o que sabe, né, ou deixa de saber, assim, né, do futuro, né? Mas dificilmente, pelo que tudo indicava. E tem mais, tá? No meu caso, foi, né, eu com você, né, porque quando eu aceitei a Jesus, pra quem não sabe, meu esposo é meu pai na fé, né, e a gente, né, casou e tal. Mas comigo em especial, Deus levantou profeta. Lembra que Deus só levanta profeta quando a gente não conhece, não está entendendo a palavra, porque a primeira profecia sobre a nossa vida é a palavra de Deus. Não entendi a palavra de Deus, ele levanta o profeta. Por isso que a gente precisa de profeta. Deus levantou uma profeta que disse: estou eu escondendo vocês. Aí era sobre eu e ele, mas ele estava me escondendo. Tanto é que o grupo de amigos tentou se aproximar. Me ligaram, né, mandaram mensagem, né, no tempo não tinha WhatsApp, era mensagem no celular. Mandaram mensagem e tudo mais. Cadê você? Por que você tá brincando de casinha? Falaram isso pra mim. Tá brincando de casinha? Uai. Olha só que interessante. Quando você entenda isso, se você está num grupo e esse grupo você não é pertencente, o que a Bíblia fala? Aquele que conosco não ajunta, espalha. Querido, vê se você entende. Tubarão anda tubarão, sardinha anda com sardinha. Se você está num grupo, que esse grupo não tem a mesma visão que você, não quer te impulsionar para frente, que impede você de crescer, impede você de... não consegue ter a mesma visão que você, quer reter, não te ajuda a prosperar, não ajuda a divulgar, não ajuda a fazer as coisas, desculpa, você não é pertencente a esse grupo. E você tem que ser muito bem estruturado, tem que ter uma identidade muito clara para você se posicionar e falar assim: eu preciso sair desse grupo. Quer ver uma coisa? Olha só a família. Quando você casa, você mora na casa dos teus pais. Papai e mamãe. Aí eu casei. O que a Bíblia fala? Deixará pai e mãe. O homem, pai e mãe. Unirá a sua esposa. Os dois serão uma só carne. O que Deus fez quando o sobrinho dele, Ló, estava lá e estava fazendo encrenquinha lá? Era a briga dos pastores de Ló, com os pastores de Abraão. Era sobrinho amado, ele gostava. Tanto gostava que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele se colocou na intercessão: Deus, se tiver 10 justos lá, por 10 justos não destruirei. Ou seja, intercedeu por Ló. Então, ou seja, ele amava Ló. Mas ele precisou fazer o quê? Levar Ló até o cume de um monte e falar o quê para ele? Ló, tá aqui, ó. Escolhe. Eu não vou falar para você ir para lá nem para cá. Escolhe. O lado que você escolher, eu vou pro outro. Ou seja, havia uma dependência emocional de Abraão com Ló? Não. Você pode ver que a Bíblia, ela nos ensina a quebrar as dependências emocionais. Por quê? Porque você pode ver que seja com Ló, seja com Jacó, seja com Abraão, seja com Jacó, seja com quem deixou pai e mãe, unir sua esposa, não importa. Deixa eu falar uma coisa. A regra é: Deus precisa fazer você crescer. Deus tem um projeto de crescimento para a tua vida. Deus tem um projeto de prosperidade para a tua vida. Deus tem um projeto de te levar além. Deus tem um projeto para quebrar essa dependência emocional que te trava, que te bloqueia numa vida de insucesso, numa vida de frustração. Então tem gente, você vai ver que tem pais que não conseguem se desapegar dos filhos, limitando a independência dos filhos e de si mesmo. Tem mamãe aí que está com filho de 40 anos dentro de casa, dando de mamar para ele. Ai, meu filhinho, ele precisa comer no horário, ele precisa da roupinha dele, coisa e tal. Querida, faz o seguinte, meu querido, dá liberdade emocional, desapega. Precisa quebrar essas dependências emocionais.
Apego à família, sabe? Relacionamentos que geram culpa, excesso e controle. Aquela mãe narcisista, aquele pai narcisista que quer ficar no controle e tá ali. E o filho muda para um outro lugar e ela tá ali todo dia na casa, sabe? Ali, querendo controlar, querendo administrar, ou vice-versa. Filhos narcisistas que querem controlar a vida dos pais. Pelo amor de Deus. Certo? Dependência em líderes religiosos. Ou seja, foco é agradar os líderes em vez de buscar discernimento pessoal em Deus. Dependência de pastores, sabe? Ou seja, pressão constante ali para atender a necessidade dos membros. Olha, eu estou preocupado. Olha, mas tu vai ficar tristinho, vai ficar leve, vai ficar não sei o quê. Olha, certo? Vai gerando um ciclo de esgotamento. Daqui a pouco você está desviado aí, como muitas vezes já aconteceu comigo ao longo da minha caminhada. De me desviar por causa de me entristecer com homens. Por quê? Por causa da dependência emocional. Porque o pastor presidente para mim era um pai. E para quem não sabe, eu posso testemunhar, esse pai, o dia que meu pai carnal, ele estava ali. Eu fui passar lá, vendia peixe, passei debaixo da casa dele lá e da janela. Falou, filho, tem uma curvina aí? Eu tô com vontade de comer curvina. Falei, pai, eu tenho duas. Por quê? Eu tenho, pai, até tenho aqui, só que eu tô levando. Querido, aquelas duas curvinas era para levar de presente pro pastor presidente que eu considerava como pai. Meu pai me pediu uma para comer aquele dia. Eu fui levar lá essa curvina. Só que tem um detalhe. Eu levei lá, mandei entregar para ele, que bênção, que lindo. Meu pai, 6 horas da tarde daquele dia, faleceu. E quando faleceu, eu cheguei para esse pastor que eu tinha como pai, falei, só pode fazer o culto fúnebre? Nem ligou. Por quê? Porque eu era dependente emocional de um líder religioso, certo? E acabei não atendendo um desejo, que foi o último desejo do meu pai que ele me pediu. Percebe que quando você é dependente de pastores, muitas vezes de líderes religiosos, certo? Essa pressão constante de querer agradar, de querer fazer, faz com que em vez de você ter um relacionamento na presença de Deus, em prol de agradar a Deus, o crescimento da obra, não. Você fica em função do homem para querer agradar o homem. Certo? Então entenda, a psicologia, ela mostra que a dependência emocional é vista como um transtorno e requer tratamento. Eu vou falar algo aqui que é forte. Pessoas dependentes emocionalmente têm transtornos emocionais, precisam tratar. Precisa de um processo terapêutico que foque no fortalecimento da autoestima, da independência emocional. Missionária, você consegue entender o quanto é importante as pessoas precisam ser independentes emocionalmente? Só é independente emocionalmente quem tem autonomia, quem tem identidade. No nosso caso, nós cristãos precisamos buscar a nossa identidade cristã. E a identidade cristã, ela não é a fé cega, aquela fé irracional. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos de onde nós viemos e não apenas sabemos, nós praticamos, vivemos essa sabedoria. Não basta ler Bíblia, não basta ir para o culto bater cartão, não. Nós precisamos viver a sabedoria do que é viver na independência emocional dos outros e ser dependente exclusivo nos 3 reinos do corpo, alma e espírito em Deus. Só existe fortalecimento emocional quando se tem uma autoestima muito bem trabalhada e uma independência emocional. Sim. Ok? Não tem jeito. E autoestima só dá quem está verdadeiramente na presença de Deus. Ou seja, só tem independência emocional quem tem uma relação saudável com as pessoas que estão ao seu redor, baseadas no quê? Na reciprocidade via de mão dupla. Eu faço na mesma
faço para ele na mesma dimensão, na mesma quantidade que faço para mim e recebo dele na mesma quantidade que eu retribuo. Ou seja, reciprocidade. A único lugar que não existe necessidade de reciprocidade na Bíblia, sabe onde que é, missionário? É quando eu faço para o necessitado, para o órfão, para a viúva. Que eu não preciso esperar nada em troca. É verdade. É só aí. É verdade. É só aí. Por quê? Porque ele não tem nada para me oferecer. E eu faço. Mas todo o restante do relacionamento, ele é baseado na reciprocidade. Senão, não existe independência emocional. Ok? Então, olha só o que diz Mateus 6,33 para nós terminarmos. Certo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Salmo 73, 25 diz assim: de quem eu tenho eu no céu além de ti, e na terra nada mais desejo do que estar junto a ti. Então entenda, a dependência emocional prejudicial, ela pode destruir tanto o aspecto emocional como aspecto espiritual, além de causar impacto na saúde física, na saúde financeira, na saúde espiritual, na tua saúde emocional, certo? O equilíbrio, ele só é alcançado, guarda isso, missionária, o equilíbrio do crente que tem independência emocional, olha só, ele só é alcançado colocando Deus, o Pai, no centro de todas as coisas e de nossas vidas, e buscando um crescimento pessoal, individual, saudável. Caso contrário, você nunca será uma pessoa independente emocionalmente. Fez sentido para você? Quero orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esse programa tão proveitoso, Pai. Hoje de manhã tu falava comigo sobre independência, sobre dependência emocional, desde quando eu acordei. Desde quando eu fui levar, Senhor, a minha filha à escola. Senhor, e é muito forte. E eu vou obedecer ao Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor. Tu és o meu Pai, a quem eu amo, a quem eu sirvo. E eu sou falho e pecador. E eu louvo ao teu nome, ó Pai, pelo teu Espírito Santo que me convence a cada dia. Eu louvo ao teu nome, meu Pai, pela atuação do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual eu aceitei para poder ter acesso ao Senhor, e a qual eu amo, Senhor. Mas eu quero te pedir nesta manhã, meu Pai Celestial, Deus grandioso e glorioso, que tu venhas olhar para cada um que escutou essa programação e venha trazer transformação, renovo, restituição, restauração, em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo teus filhos com toda sorte de bênção, Pai. Senhor, me ajuda a estar, Senhor, junto de pessoas que sejam independentes emocionalmente e que possam crescer juntamente conosco. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um, Senhor, que está escutando. Ajuda-nos e dá vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.